Hoje, mais uma vez, a OAB de Jaboticabal está em comemoração. Vamos receber no programa de hoje o presidente estadual da OAB, Dr. Leonardo Sica. Olá pessoal, mais uma vez aqui no programa Conversa com Ordem da OAB Jaboticabal, 6ª subseção do estado, e hoje a gente está muito feliz. A gente está recebendo aqui o nosso querido presidente da OAB do estado de São Paulo, prestigiando a OAB, prestigiando a advocacia de Jaboticabal, Dr. Leonardo Sica. Seja muito bem-vindo a Jaboticabal, seja muito bem-vindo à OAB de Jaboticabal, ao podcast Conversa com Ordem. Obrigado, Lamar, estou muito feliz de estar aqui. Desde que eu vi as primeiras edições do podcast, o presidente João já tinha me apresentado, eu já estava com vontade de vir. Que bom. E conseguir marcar aqui hoje, né? E muito obrigado por ter reservado a agenda pra gente poder conversar. A gente que agradece, é uma honra receber o senhor aqui, um prazer, mas a gente tem muito assunto, a advocacia de Jaboticabal, 94 anos, a 6ª subseção do estado, tem uma importância, o senhor, mais que todos sabem, histórica muito grande, a advocacia de Jaboticabal muito afoita, muito intelectualizada, eu digo até com todo respeito aos colegas de Ribeirão Preto, mas muitas vezes eles contratam os advogados de Jaboticabal, sabe como é que funciona? Ainda bem. A advocacia de Jaboticabal é muito qualificada. Presidente, fala pra gente sobre a estrutura da OAB. Como é que a gente tem hoje? Quanta subseção tem? Quantos advogados tem? O senhor tem esses números? Tenho, aproximados. Aproximados. Até porque São Paulo tudo é superlativo, então os números são grandes e os números são crescentes. E sempre, rende, né? A momento, né? Isso, toda hora aumenta. Mas é bom falar para que o próprio advogado entenda o universo que ele está. E para ele entenda qual é a instituição dele, o tamanho da instituição dele. Então, a OAB, né, hoje nós somos próximos de 400 mil advogados inscritos no estado de São Paulo, né, ativos. Né? A inscrição está no número 550 mil mais ou menos, então 150 mil nativos, 400 mil ativos. Né? E a OAB é dividida numa estrutura muito grande, né, que é composta pela seccional, que é a sede, né? Gosto de comparar o governo estadual, e aí tem as subseções, que seriam as prefeituras. Né? Isso. Gosto até para o público entender melhor, assim. Né? Então são as subseções que são as representações locais. Como aqui Jaboticabal é a 6ª subseção, né? Jaboticabal está na leva das primeiras. Jaboticabal foi fundado junto com a OAB São Paulo. 32, 21. Jaboticabal, Santos, e não vou lembrar outras de cabeça, mas são as primeiras. Acho que são 20. São 20. Não vou lembrar todas, né? Mas é Santos, Campinas, São Carlos, Araraquara, Jaboticabal, Barretos. Isso. Lembra até ali, que é a 7ª. Isso. Então tem uma leva que são... E depois, ao longo desses 94 anos, até no ano retrasado, ainda Cosmópolis, a subseção mais recente. Mais nova. Mais nova. Legal. Cosmópolis, há 2 anos atrás, ela foi criada. Né? Então são 258 subseções. Né? Então subseções são sedes locais, com diretoria eleita. Então em cada uma dessas subseções tem uma diretoria eleita, assim como na diretoria da capital. Então você tem, né, a diretoria estadual e as diretorias municipais. Num universo, portanto, de 1.500 dirigentes eleitos aproximadamente. Dirigentes que trabalham, eu gosto de dizer isso porque às vezes esquecem, gratuitamente. Dirigentes da OAB não são remunerados. Exato. Né? Fazem um serviço voluntário. Fazemos um serviço voluntário. Fora essas 258 subseções, a gente tem subsedes, que são cidades onde há uma sede da OAB, mas não tem uma subseção. Ou seja, não tem uma diretoria eleita, não tem um... E a subsede pertence a uma subseção? A subseção. Por exemplo, Ribeirão Preto tem a subsede de Bonfim, tem a subsede de... Dumont, talvez? Vou esquecer. Meu Deus, Sertãozinho acabou de inaugurar a subsede de Barrinha. Tá. Por exemplo. Legal. Então tem uma estrutura lá para atender os advogados, subsedes são 88. Então 258 sedes. 258 mais 88 é o número de sedes que a OAB tem. Prédios próprios ou alugados com estruturas. Computador, conexão, atendimento, sala de reunião, estruturas. Né? Estrutura. Mas, além disso, a OAB está presente em outros lugares. Né? A lei, o Estatuto da OAB, Lei 8.906, diz... Então a lei federal diz, o parlamentar brasileiro definiu isso, que onde houver um fórum, tem que ter uma sala destinada à OAB dentro do fórum. Isso é uma disposição legal. Com isso, são 600 e tantas salas dos advogados no fórum. Sala da OAB, mantida pela OAB, exclusivamente pela OAB.
com equipamento para advogado, a maioria de autoatendimento hoje em dia, porque os fóruns estão digitalizados. E com o tempo, essa disposição de salas no fórum, ela foi aumentando. Por exemplo, eu estou chegando agora de Ribeirão Preto. Eu estive lá em Ribeirão Preto agora, eu estou aqui de noite, para quem estiver nos ouvindo, não vou falar o dia, porque senão complica a agenda do podcast, mas hoje à tarde eu fui em Ribeirão Preto inaugurar a sala da OAB no CDP, Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto. Então lá em Ribeirão Preto, no presídio, dentro tem uma sala, não é? O que tem lá? Um computador, ar-condicionado, impressora, café, água, para o advogado trabalhar com dignidade dentro dos presídios. Com isso, né, a gente chega a um total de 930 pontos físicos de atendimento. Nossa, é bastante. Locais. Isso, é mais que o McDonald's. Nossa. São 930 pontos de atendimento. Todos esses, né, mantidos, criados, às vezes construídos, né, com recursos exclusivos da OAB, que tem uma fonte exclusiva de recursos, que é a nossa unidade. A minha e a de todo colega é a unidade. Né? Então, se faz muito, né, com os recursos da OAB. Isso é para dar orgulho pra gente, né? É verdade, eu sempre comparo, né? Basta ver que em hospitais não tem essa linha do médico, né? Raramente se tem. Pois eu sempre digo isso. Eu falo, quando eu vou inaugurar uma nova sala, uma nova casa, eu falo, olha, na maioria das cidades você vai andar, você vai ver ali a casa da advocacia, a cidadania, que é a casa da OAB, não é? Muitas cidades você vê, elas são sempre visíveis, como é aqui. E eu falo pros colegas, quando você for na alguma cidade, procura a casa do engenheiro, procura a casa do arquiteto, o conselho de engenharia, o conselho de arquitetura, cobra anuidade semelhante. As unidades são sempre semelhantes à da OAB, mas não tem essa estrutura. Não tem nenhuma estrutura. Trabalho não tem nenhuma estrutura. Né? Não tem. Presidente, a advocacia do interior ainda enfrenta uma realidade diferente da advocacia da capital? Enfrenta. E sempre vai enfrentar, porque a realidade de vida do interior, de qualquer lugar dos interiores, é diferente da realidade de vida da capital. É diferente, não é? Mas não necessariamente pior. Não necessariamente é desfavorecida. Né? Em todo lugar, não só no estado de São Paulo, né, todo lugar do mundo se divide em capital, tem uma capital, né, a capital dos Estados Unidos é Washington, a capital do estado de Nova York é Nova York, e tem as outras cidades. As capitais, por serem capitais, naturalmente elas concentram recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos culturais. As capitais têm essa concentração. Então isso é normal da organização política do Estado moderno. É assim que se organizam. Então a gente tem uma dificuldade de distribuição de recursos. Eles ficam mais concentrados nas capitais. O que a OAB faz, um trabalho intenso, e a gente vem fazendo com muito orgulho, por meio dessa estrutura toda que eu falei para vocês, é uma tentativa de equalização dos recursos. Eu estou aqui na Casa da Advocacia de Jaboticabal, aqui tem uma sala de coworking, aqui tem um auditório, aqui tem uma sala de atendimento. Aqui tem tudo que tem no prédio da OAB de Campinas, que é a maior subseção do estado. Tudo que tem. Claro que em Campinas tem mais sala de coworking. São 15 mil advogados. Outra estrutura. Tem um auditório maior. Nem é tanto, hein? O auditório de Campinas é quase o tamanho daqui do auditório de Jaboticabal. É só um pouquinho maior. Então, o que a OAB faz por meio disso é uma distribuição de recursos. De qualquer jeito, sempre há, né, uma dificuldade de fazer com que o interior tenha os mesmos padrões de algo da capital. Isso algumas coisas não tem como. Algumas coisas se concentram na capital. Por outro lado, eu sempre digo isso para os colegas do interior, quando eles sentem às vezes assim, e eu que sou da capital, eu digo, olha, o interior tem uma qualidade de vida melhor. Né? A vida no interior tem mais segurança. Né? Eu vivo preocupado com meus filhos por onde eles estão andando. Todos os dias. Quem vive no interior não precisa lidar com isso. Então a gente tem ali ganhos e perdas que são diferenciados, né? E acho que a advocacia do interior, então que ela acaba tendo dificuldade em relação à advocacia da capital, é uma de mercado de trabalho. Como a capital concentra recursos, ela tem um mercado de trabalho mais forte, mais próspero. E isso, né, é uma questão econômica, política, né, que não é da vida. Acontece com os médicos, acontece com os engenheiros. E, felizmente, ao contrário dos médicos, do engenheiro, a advocacia tem uma instituição que está interiorizada. Ao longo de anos de advocacia, a gente sempre ouviu advogados falando: a OAB só faz tal coisa para São Paulo, a OAB só cuida de São Paulo. Especialmente no que se refere à CAASP, que é a Caixa de Assistência do Advogado, para quem não souber.
Ao longo dos últimos anos, isso foi melhorando. A gente tem CASP em todas as subseções, ou quase todas, não sei. Foi melhorando. Essa aproximação da OAB de São Paulo, existe uma aproximação da OAB de São Paulo com o interior? A gente vê, eu até participei recentemente do encontro que teve lá em São José do Rio Preto. Sim, conferência regional. Conferência regional. E tá tendo outras, assim, regionais, importantes e tal. É uma prioridade da gestão da OAB de São Paulo, essa aproximação com o interior? É ciente dessa disparidade que eu te falei, que há. Então a gente acha que a OAB tem que agir para minimizar essas disparidades. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês que é curiosa. Os advogados da capital, eles vêm falar para nós toda hora: nossa, mas vocês só se importam com o interior. A gente ouve isso toda hora. Eu fiz uma última reunião com o colégio de presidentes da capital, eles vieram: não, mas vocês vivem no interior, vocês só cuidam do interior, vocês só olham pro interior. Então existe assim Em número de advogados, uma reclamação, é equilibrado? É meio-meio. É meio-meio. Equilibrado, né? Mas assim, em relação a isso, não é? A gente tem várias iniciativas, e uma delas é essa aqui, né? Nas últimas 24 horas, eu tive em Peruíbe, Ribeirão Preto e Jaboticabal. Peruíbe é lá no litoral, uma cidade pequena. Nossa, em 24 horas e tal. Em geral, uma vez por semana eu faço isso, né? Semana passada eu tive, como eu falei para vocês aqui, em Cosmópolis, Várzea Paulista, Jundiaí. Então a gente sempre está andando, a gente sempre está rodando, a gente sempre está próximo. O interior pode ser mais inovador? No que o interior pode ser mais inovador para a advocacia? Sim, o interior pode ser mais inovador. Naquilo, a gente diz, desenvolver as potencialidades e habilidades próprias do interior. Não é do interior. Né? Então, por exemplo, nós estamos investindo já há 3 anos no direito do agro. Né? Foi uma pauta que nós inauguramos há 3 anos atrás. Nós estamos há 4 anos na OAB, né? Nós estamos numa segunda gestão. Por entender que o direito do agro... Deixa eu só explicar isso pro pessoal. Porque a doutora Patrícia era presidente, o doutor Leonardo era o vice, foi eleito o doutor Leonardo, então por isso que ele disse que é uma sucessão vinda da doutora Patrícia. Isso, exatamente. Obrigado. Então, no meio da gestão, da nossa primeira gestão, presidida pela Patrícia, a gente fez a gente olhou um estudo que foi feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é especialista nesse tipo de estudo. E o estudo da FGV indicava o seguinte: que existem 3 grandes áreas em que o direito vai se desenvolver muito na próxima década. As 3 grandes áreas do direito para a próxima década: direito da tecnologia, direito do agro e direito ambiental, economia verde. Sendo que o direito ambiental, economia verde e o direito do agro, eles estão muito interligados, não é? Eu assisti essa palestra e voltei para a OAB e falei: olha, vamos investigar isso aqui. E investigamos. Evidente, vocês estão aqui, sabem que a potencialidade do interior de São Paulo para tratar da pauta do agro e do direito ambiental, que estão interligados, economia verde, é enorme. E determinamos recursos para isso. Vamos tornar o interior de São Paulo referencial no direito do agro. Alguém pode falar: não, mas o interior de São Paulo já é referencial no agro. No agronegócio. No agronegócio. A gente quer tornar o interior de São Paulo referência no direito do agro, não no agronegócio. Tá, o agronegócio sim, comércio de produtor. Economia, né? De comércio de produtor. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma primeiro simpósio estadual, conferência estadual do agro, em Ribeirão Preto, 2 anos atrás. Deu certo e nós resolvemos tornar um evento anual na agenda da OAB. É o único evento fixo que a gente tem na agenda da OAB é a Conferência Estadual do Agro, que vai ser agora... Tá aqui. Posso? Pode, fica à vontade. A gente tá em Posso, casa aqui, a gente tá na casa do advogado. A gente tá tranquilo e não tem 17 e 18 de setembro. 17 e 18 de setembro. Em Ribeirão Preto. 2026. De 17 e 18 de setembro de 2026 vai ser a 3ª edição. A gente ampliou, a primeira vez a gente fez de 1 dia, depois passamos para 2, agora estamos mantendo em 2 dias. A gente traz especialistas do Brasil inteiro, não só de direito, das diversas áreas do agro, né, para fazer palestras, conferências, troca de experiência, e a gente reúne advogados e advogadas do estado inteiro de São Paulo para capacitar, para gerar relacionamento, gerar conhecimento, gerar negócio. Então a gente fez isso e no ano que vem, em 2027, nós conseguimos, São Paulo vai sediar a primeira Conferência Nacional do Direito do Agronegócio. Nacional, do país inteiro. Então,
no meio do ano que vem, além da estadual, a gente conseguiu, nós vamos trazer o Brasil inteiro para fazer a primeira Conferência Nacional do Direito do Agronegócio. E a gente entende que é aí. Você fala, puxa, é só agro. Agro não é só agro, gente. Eu sou criminalista, hein? Tô mais distante do que eu dessa pauta é impossível, mas eu aprendi. Né? Agro trata com tecnologia, porque tem muita tecnologia envolvida na cadeia de produção do agro. Trata questão de pequenos produtores. Não estamos falando só de grandes usinas, estamos falando de pequenos produtores. Pequenos produtores têm uma economia imensa que sustenta o mercadinho aqui, próximo. E tudo isso precisa estar assistido por advogado. Trata de bioeconomia. Trata das questões de sustentabilidade, direito de sustentabilidade. Então tem vários eixos dentro do agro que São Paulo tem tudo para se tornar uma referência e sei que a advocacia do interior tem que fazer isso. Então é esse o incentivo que a gente está dando. É nisso que a gente está apostando. E nesse caminho já de mercado da advocacia, o grande número de advogados, isso favorece ou fragiliza a profissão? Dificulta. O número hoje é muito grande mesmo. O número é muito grande, então isso cria dificuldade de mercado de trabalho, porque quanto mais pessoas no mesmo mercado de trabalho, aquele mercado se torna mais acirrado. Isso é natural. Mas a gente tem que olhar a metade cheia do copo, isso torna a nossa categoria mais forte, mais representativa. Quando a gente tem uma pauta que a gente precisa interferir para o poder público, eu chego lá e falo, eu represento 400 mil pessoas. A gente é mais ouvido. Então a gente tem que saber usar com inteligência isso para defender a nossa profissão. Por verdade, Né? A advocacia, ela vive uma crise ou ela está num período de transformação inevitável hoje? Eu acho que está no período de transformação. Acho que não vejo nenhuma crise. A gente tem dificuldades que são históricas. Né? Ser advogado é difícil. É difícil. É difícil lidar com o poder público em todos os tempos, é difícil. Mas está passando uma transformação imensa mesmo, especialmente por causa do uso de tecnologia. Mas eu acredito que a transformação ela vem para melhorar a profissão. Presidente, a gente tem muita reclamação, muita discussão entre os advogados aqui do interior sobre a questão dos honorários. A gente percebe que muitas vezes existe um inadimplemento por conta de decídia mesmo, daquele que tinha que pagar e não paga, mas muitas vezes a gente está vendo uma dificuldade de real da parte conseguir ter o dinheiro para pagar. A questão dos honorários, eles estão sendo valorizados ou a gente ainda, por conta de uma economia nacional, está tendo essa dificuldade? O que o senhor entende sobre isso? A questão de inadimplência e valores de honorários, ela está ligada à economia do país. Não é? Então, às vezes os advogados vêm reclamar para mim disso, eu falo, olha, eu reclamo para a Haddad, eu reclamo para o Lula, porque realmente eu posso interferir muito pouco nas questões macroeconômicas. Né? O que a gente tem é defender os contratos, não é? Os honorários sucumbenciais. Não é? Então isso a gente auxilia bastante os advogados a defenderem isso. E estamos trabalhando, né, em outras frentes, que eu acho que impactam em honorários, que a gente tem lutas judiciais para redução de taxas e custas judiciais. E taxas e custos judiciais têm um impacto nos honorários. Né? O cliente precisa pagar mais taxa, mais custo. Aquela última reforma é desastrosa. Paga menos honorário. Nós estamos questionando dentro da justiça. Nós estamos lutando agora para evitar aumentos excessivos de carga tributária sobre os advogados. Estamos judicializamos tanto a reforma tributária quanto a lei de custas. Estamos brigando contra as duas, e que é uma maneira de defender honorários. Porque você tem uma carga tributária maior, você tem menos honorários. Se o cidadão precisa pagar mais custas, ele vai, na conta dele, pagar menos honorário. O papel da OAB no cenário do país, o que o senhor acha hoje? Então, a OAB tem, por determinação legal, artigo 44 do nosso estatuto, né, lá o papel. Então, o legislador entregou isso para nós, não é algo que os advogados... Defesa das instituições. Defesa das instituições, do Estado Democrático de Direito e da Constituição, não é? Então, a OAB tem esse papel. Não é um papel que eu digo que a gente acha que a gente tem. A gente tem. A lei dá esse papel para nós. Aqui em São Paulo, a gente tem feito um esforço enorme para dar conta disso, até porque tem mais discussão aqui? É algo mais abrangente. A gente entendeu o que a gente está fazendo, então nós estamos fazendo uma discussão grande sobre reforma do judiciário, reforma do sistema de justiça, que a gente acha que a maneira de defender o Estado de Direito é empurrando reformas necessárias no judiciário para quê? Fazer a justiça funcionar melhor, né? Fazer a justiça funcionar de uma maneira mais participativa,
fazer que a justiça tenha padrões de ética, de integridade maior. Então a gente está firme nesse debate. A OAB deve se limitar à defesa da classe ou ela tem que interagir? É sempre uma discussão. A gente sempre ouve advogado falar, mas a OAB não faz nada. A gente vê um probleminha lá de nível nacional, especialmente envolvendo o STF, nós já vamos falar sobre esse assunto, mas a OAB não faz nada. A OAB deve fazer, não deve fazer, ou se limitar somente à classe, e o que a ordem pode fazer? Porque muitas vezes eu penso assim, tudo bem, artigo 44 do nosso estatuto, pode fazer, deve fazer, mas o que fazer? Pergunta é boa. Mas olha, o OAB não faz nada, é a coisa que eu mais ouço na minha vida. E eu brinco com os presidentes aqui, eu falo, o senhor deve ouvir aqui também. Não é? E de toda a ordem de coisas. Não é? Já perguntei isso. Já fui em cidade que tinha problema de fornecimento de água, o OAB não vai fazer nada para fornecimento de água, o asfalto tá esburacado, o OAB não vai fazer nada, não tem vaga de garagem, não tem vaga de estacionamento, o OAB não vai fazer nada. O ministro Alexandre de Moraes está julgando mal, o OAB não vai fazer nada, então a gente ouve de tudo. Então tem um pouco de incompreensão nisso, mas no começo eu ficava um pouco frustrado, irritado quando eu via isso, mas eu aprendi a encarar isso pelo lado positivo. Né? O OAB não vai fazer nada, que é um jargão, ele tem a ver com a expectativa que as pessoas têm em relação ao OAB. Então as pessoas esperam muito do OAB. Então, ponto positivo, as pessoas olham no OAB e projetam que é uma instituição importante. Por isso que elas vão lá falar, o OAB não vai fazer nada. Mais uma vez, com todo respeito, ninguém fala, o Conselho de Medicina não vai fazer nada? Ninguém faz essa pergunta, não é? Então é o lugar que a OAB está no desenho institucional brasileiro, esse lugar de visibilidade e de ação política. A OAB deve fazer? Deve, porque tem uma competência legal, mas deve fazer com responsabilidade, consciência e também humildade. O que eu quero dizer humildade? Não vamos consertar o mundo. Estando na OAB nem podemos consertar o mundo. Responsabilidade é entender quais são nossas competências, quais são do poder público. Não é? Outro dia eu recebi uma caravana de advogados do interior. Pediram uma reunião comigo, tinha algo muito grave para falar comigo. Chegaram lá, trouxeram uma série de denúncias de corrupção na prefeitura da cidade deles. E as denúncias eu li, pareciam sérias mesmo. Né? Eu li as denúncias, né? E lá lá na capital, o prédio da OAB fica na Maria Paula, logo ali perto do João Mendes, e subindo o viaduto é o prédio do Ministério Público. Eu falei para eles, olha, tudo legal, mas apontei pro prédio. Denúncia de corrupção é lá. Posso até ir com vocês, né? Posso ajudar, posso apresentar, mas é lá. Ministério Público, OAB. Então entender o que a OAB pode fazer, né? Então, porque senão a gente não consegue fazer bem. Por isso que eu quero dizer, a gente não pode consertar o mundo, mas tem coisas importantes a fazer. Por isso, por exemplo, que a gente escolheu entrar na discussão de reforma do judiciário. De mudar o judiciário, porque a gente entende que dentro da nossa função política é aquilo que está ao nosso alcance, é aquilo que está dentro, digamos assim, da nossa competência. Da nossa competência, da nossa capacidade, da nossa habilidade. Não é? Em relação a governos, não é? A OAB tem que ter uma posição distante, para não se polarizar, misturar, politizar, e assim, apoiar as boas políticas e criticar as políticas que sejam ruins, não é? Dentro daquilo que seja acessível para os advogados. Né? Então eu não vou falar sobre política de saúde pública. Sim, é muito específico, né? Posso falar sobre política de justiça, de criminal, é isso. Tá. Presidente, recentemente na imprensa nacional teve uma veiculação de matérias em vários jornais de uma manifestação do senhor com os seguintes dizeres. O presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados de São Paulo, Leonardo Sica, afirmou nesta segunda-feira, dia 6, ser favorável a uma investigação ampla sobre as suspeitas que pairam sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem citar nomes específicos, ele declarou ainda que a Procuradoria-Geral da República está em silêncio, entre aspas aqui no texto, sobre o assunto. É isso mesmo, presidente? Não foi eu. Eu falei, tá falado, tá escrito, eu falei realmente isso. Justamente a gente fez um grande debate nesse dia na OAB de São Paulo sobre tribunais superiores, acesso à justiça e confiança na justiça. E eu vou pegar o ponto aqui, confiança na justiça. Né? Confiança na justiça é um valor muito importante para a democracia. O cidadão tem que confiar na justiça, porque quem confia na justiça confia na lei e confia no direito. Quem não confia na justiça, não confia no direito, não confia na lei e resolve seus problemas na marra. Na lei do mais forte. Exatamente. E existe uma desconfiança muito grande hoje em dia na justiça, como toda, muito
parte dela apoiada na desconfiança que há no Supremo Tribunal Federal, e não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa, isso aí está toda hora, né? Então tem uma crise de desconfiança, e como é o órgão de cúpula, a preocupação é que essa confiança espalhe até a vara aqui de Jaboticabal. E acontece, porque o cidadão leigo, ele olha e fala, bom, a justiça é isso? Então existe. Como a gente resolve? Pelos meios republicanos, né? Não vamos lá xingar ministro, não vamos lá tirar ministro na marra, não vamos ofender ninguém em nenhum lugar, não vamos acusar ninguém. E aí eu falei, primeiro investigando, apurando os fatos. Existem fatos, os fatos estão públicos, nem preciso falar sobre eles, todo mundo sabe. Esses fatos exigem qual é o jeito democrático de resolver as coisas que nós conhecemos, apurando. Então você tem um fato, você apura. Até porque a apuração vai permitir, né, afastar a suspeita ou confirmar a suspeita. Então ela é boa para todo mundo. Se tem uma suspeita sobre mim, a melhor coisa que pode acontecer para mim é que essa suspeita seja apurada. Claro. Para que eu possa afastá-la de mim. Tá aqui, apurou, não fiz isso. Do meu ponto de vista. Então eu pedi a apuração, porque os fatos estão sendo reiterados. Toda semana a gente tem um fato novo, né? Um fato, estou dizendo fato, aquilo que é público e conhecido na relação. E não apurar, não investigar, por outro lado, é a pior solução. É a pior solução. Porque a gente vai manter a instituição sob suspeita. E a instituição, qual instituição? Supremo Tribunal Federal. Supremo. A instituição mais importante da República. Ela não pode estar sob suspeita. Então a gente precisa investigar, apurar, não é? Cabe, importante esclarecer, nesse ponto, a iniciativa é da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República, por isso que eu falei em entrevista que o Procurador-Geral da República está em silêncio. Ele não se manifestou e ele tem já elementos suficientes para se manifestar, para fazer algo. Não estamos pedindo uma caça às bruxas aqui. A gente é advogado, a gente sabe. Mas, assim, existe uma inércia muito grande em Brasília, das instituições de Brasília, que é muito ruim para nós. E aí a gente percebe também a força da OAB de São Paulo, como a principal entidade da sociedade civil organizada. O presidente da OAB de São Paulo, estadual, fomentando um assunto que deveria ter sido iniciado de ofício. Isso. Vamos colocar isso aí. Mas a ordem vem através do seu presidente e fala, precisamos rever esse assunto aqui, porque esse assunto não está tão esclarecido aí. E aí, até de forma coincidência ou não sei, o nosso Tribunal de Ética recentemente publicou parâmetros para a relação entre juízes e advogados. Olha só a coincidência do assunto, né? E aí eu pergunto, a advocacia tá dando exemplo, presidente? Orgulhosamente, sim. Não é? Falar sobre esse julgado, o Tribunal de Ética é coincidência. O Tribunal de Ética de São Paulo publicar esse julgado agora, mas também não é. Por quê? Porque o Tribunal de Ética ele age sob provocação. Ele foi provocado. Um advogado foi lá e provocou. E certamente esse advogado que provocou tinha algum interesse ali. Tá olhando o que tá acontecendo e achou que a OAB precisava se manifestar. Então, claro que não é pura coincidência. É a discussão do momento. Tem que ser assim. Ética na justiça é a discussão do momento. Então o Tribunal de Ética da OAB foi provocado. Trabalhou nessa questão em 2 ou 3 meses, se não me engano. Foi um trabalho longo, estudaram, né, emitiram esse parecer, que também está sendo divulgado em todo lugar. Está se tornando referencial. Muito bom. Eu li, eu aprendi muito. Né, ele está disponível no site da OAB, no Jornal da Advocacia. Vale a leitura. Recomendo todo advogado ler, né? Um julgado ali de 8 laudas, que ensina muito sobre a nossa profissão e que fala que o advogado é essencial à administração da justiça, artigo 133 da Constituição Federal. Isso nos equipara aos outros atores da justiça, juiz, promotor, é isso que a gente sempre defende. Portanto, isso nos tem que equiparar do ponto de vista ético também. Então, os deveres éticos do magistrado, do promotor, do servidor público são os mesmos nossos quando atuando no sistema de justiça. Então, a gente tem que zelar pela imparcialidade do juiz, a gente não pode permitir favorecimentos patrimoniais entre juízes e advogados. Né? Juízes e advogados são próximos? Claro que são. Então, o que? Você faz faculdade com seu amigo, ele vira juiz. Você estuda com alguém, ele vira juiz, essa é a proximidade. Mas não pode haver proximidade, diz aí o Tribunal de Ética, né, com interesse patrimonial, eles usam essa frase. E a proximidade
ela tem que ser aquela natural do convívio forense. Do convívio forense. Ah, eu posso ter um amigo juiz, vou passar as férias com ele, eu e minha família no hotel? Claro que posso. Esse juiz pode julgar meu processo? Então. Não pode. É isso. E isso vale tanto para ele como para mim. Eu não posso deixar ele julgar meu processo e ele não pode julgar porque a gente passou férias junto. Porque ele é meu amigo. Eu conheço o juiz do fórum, eu vou lá, converso com ele todo dia. Convívio forense normal. Eu vou lá, sou presidente da OAB, converso com o juiz no fórum. Convívio normal. Eu faço audiência todo dia com o juiz. Vou ter uma proximidade com ele. Mas é uma proximidade profissional. O juiz vai na minha casa todo final de semana. Pode. Pode julgar meus processos? Não pode. Ele vai na minha casa todo final de semana. A parte contrária não vai gostar. Presidente, isso. Aí que tá. E aí o tribunal falou da questão de simetria ética. Eu não estou imputando um ônus para os advogados, porque tem um advogado de um lado e tem outro advogado do outro. Justamente. Então eu respeito com o outro advogado também. É justamente o respeito. A gente tem aqui pergunta do presidente da subseção de Jaboticabal. Eu vou passar um vídeo para o senhor assistir. Presidente Leonardo, é um prazer receber a sua visita aqui em nossa subseção e agradecermos também a sua presteza e disposição em vir atender esse chamamento de nossa subseção para participar do podcast da nossa OAB aqui de Jaboticabal. A pergunta que eu tenho a fazer ao presidente é a seguinte: nós temos visto a OAB seccional de São Paulo participar junto com outros institutos do Poder Judiciário para a reforma do Poder Judiciário. Nós vimos em reuniões recentes na seccional a participação de membros do CNJ, ministros, desembargadores, advogados, com ideias convergentes e divergentes. Nós gostaríamos de saber, presidente, o que a OAB reflete sobre isso e o que significa para a OAB a reforma do Poder Judiciário. Mais uma vez, presidente, nós gostaríamos de agradecer o prestígio que o senhor demonstrou conosco, com a OAB de Jaboticabal, prestigiando a advocacia de nossa cidade. Muito obrigado, presidente João. Vamos lá. Ele está como dirigente, ele está acompanhando o nosso trabalho. Presidente atual, é isso. Falou bem sobre o trabalho. Então, em junho passado, a OAB instituiu uma comissão de estudos, então uma comissão que está estudando proposta de reforma do judiciário. Essa comissão não é uma comissão que está se limitando a estudar entre quatro paredes, né? Nós fizemos, primeira parte do trabalho da comissão foi uma consulta a todos os dirigentes. Os 1.500 dirigentes que eu falei do Estado de São Paulo receberam um formulário. E veja por que isso é importante, porque são os 1.500 eleitos pela advocacia. São as pessoas que representam todos os advogados. Tem a de cada lugar. Legitimidade. Então, olha, você que está aí, presidente João de Jaboticabal, você sabe o que a advocacia de Jaboticabal pensa. Até porque eles vêm aqui reclamar, o senhor não faz nada, o senhor não faz isso. Então eles sabem. A gente sabe. Então a gente fez esse formulário, vieram as respostas. Depois disso, e ainda está no ar, está no site do OAB ainda, a gente abriu uma consulta a toda a advocacia, tem 20 mil formulários já respondidos, né? E a gente já entabulou, a gente está usando esses 20 mil advogados que deram sua opinião para nós para direcionar essa ideia de reforma. E agora a ideia da proposta está no final já da parte de pensamento, nós vamos levar para a discussão pública. Basicamente, né, rapidamente, né, então são 3 eixos de proposta: primeiro grau, segundo grau e tribunais superiores. Tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, propostas, né? Então a gente já apresentou uma proposta de código de conduta para ministros do Supremo, discussão que está na boca do povo, todo mundo sabe o que é. E vamos apresentar 2 outras propostas, uma de competência, de mexer na competência do Supremo Tribunal Federal, reduzir, a gente entende que tem uma competência muito alargada hoje em dia, e a outra de mandato para ministro do Supremo. Tirar o juizado do STF, né? Isso vai direto, né? Juizado. Ele analisa recurso extraordinário de juizado especial, mas não analisa recurso extraordinário de justiça comum. Isso é um erro que vem lá de trás, né? Na 95. E mandato para ministro do Supremo, né? Os ministros supremos hoje em dia eles ficam lá até 75 anos de idade. Nós vamos propor, me parece, que é um mandato de 12 anos, que ajuda bastante a controlar todas essas aflições hoje em dia que a gente tem, porque isso renova obrigatoriamente, né? E assim, se tem um ministro que está cansado, já não está agindo bem, ele naturalmente ele vai ter a renovação natural do tempo de sair para lá. Segundo grau, sessão de julgamento, sustentação oral, possibilidade de garantir a sustentação oral dos advogados, presencial ou telepresencial, mas síncrona, julgamento ali ao mesmo tempo, você participar, você vivenciar o julgamento. Esse é um dos focos da comissão, porque a gente percebe que um dos grandes problemas do advogado é conseguir falar com os desembargadores em julgamento hoje em dia. Primeiro grau, aí a gente amplia, né? Primeiro grau tem várias preocupações.
presença de juiz e promotor nas comarcas. A gente tem um problema grave sobre isso no interior, então criar regras que garantam a presença de juiz e promotor na comarca. Qual que é a importância disso? É vital. Atendimento, não é? A gente tem uma justiça que se tornou 100% digital e é super bom. Os meios digitais, eles servem para várias coisas. Nós estamos aqui nos comunicando com as pessoas que estamos vendo em meios digitais, mas assim, precisa haver um equilíbrio. A gente precisa ter uma garantia de atendimento presencial sempre no fórum, porque fórum é serviço público. Serviço público tem que estar lá. Então, tem propostas disso também. Audiências, mesmo problema, né? As audiências, elas se tornaram online no susto, pandemia. Não foi um modelo pensado, vamos fazer audiência online. E desde lá para cá não houve reflexão nenhuma. Primeiro, para ter uma lei sobre isso. Então, todas as nossas propostas vão terminar em propostas de projeto de lei. Não é? Por que a ausência de lei? Por que a importância de ter uma lei regulando as audiências digitais? Porque, basicamente, o que a gente tem no Estado de São Paulo, cada juiz faz ao seu jeito, do jeito que quer. Porque não tem lei, então o juiz faz de um jeito, o juiz faz de outro, um faz muito, outro faz pouco. E, claro, dentro da lei, já estão lá alguns dispositivos para garantir, né, a participação do advogado, para garantir, basicamente, né, a gente quer lutar por uma regra, que é que o advogado possa escolher o modo da audiência, presencial ou telepresencial, porque o advogado sabe a necessidade do caso. Existem casos que são sensíveis, provas que são complexas de ser produzidos, que exigem a presença, juiz, promotor, advogados, e que o advogado possa escolher. Hoje em dia, quem determina é o juiz. Eu vou muito nas cidades e pergunto, como é que é a audiência aqui? Presencial. A maioria é telepresencial. É presencial porque o juiz quer. Telepresencial. Por quê? Porque o juiz quer. Não pode ser assim. Não pode ser assim. As partes têm que deliberar sobre como vai acontecer o processo. Né? Então, em linhas bem gerais, são essas coisas que nós estamos discutindo. Presidente, como a gente está aqui num bate-papo, vou lembrar Leandro Carnal, né? Já falei isso, acho que aqui no podcast, Leandro Carnal sempre falou que epidemia, no caso da nossa pandemia, evolução, revolução e guerra dão, apesar do trauma que causa para uma sociedade, dão uma alavancada, né? E é o caso da audiência, né? Dos processos digitais. A gente teve a pandemia e isso fomentou essa tecnologia hoje nos processos, né? Apesar que o preço pago foi bem alto, né? Com pandemia. Mas aí foi uma fatalidade, né? Presidente, sobre jovem advogado. O jovem advogado hoje, ele está sendo preparado para a realidade da advocacia? Nós temos uma preocupação muito grande com isso, também por conta do ambiente digital, né? Porque o jovem advogado, esses mais dos últimos anos, são muitas vezes profissionais que só trabalharam no ambiente digital. Tá tendo uma diferença bem grande entre a advocacia antiga e mais nova. E o ambiente exclusivamente digital, ele é um ambiente, eu falo isso, importante que eu diga isso, eu gosto de repetir para os jovens entenderem, que ele é muito limitador, se não prejudicial ao aprendizado do jovem advogado. As possibilidades do advogado jovem aprender coisas trabalhando da casa dele e só é muito pequena. Por exemplo, os advogados que trabalham comigo, e tem alguns que trabalham ali mais presencialmente, sempre que trabalham mais presencialmente se desenvolvem mais. Eles estão ali no dia a dia, eles estão ali conversando com o advogado mais velho, eles estão interagindo, né? Estão fazendo trocas. A advocacia é uma ciência humana. Direito é uma ciência humana. A advocacia é uma prática humana. Então a gente está buscando e tentando falar para os jovens para que precisa ser encontrado um ponto de equilíbrio. Especialmente esses que a gente chama nativos digitais. Já nasceram no digital, eles muitas vezes não conseguem alcançar a importância de ter um desenvolvimento profissional. O que eu quero dizer, para dizer de maneira mais clara? Se eu tiver que fazer uma sustentação oral telepresencial, para mim não tem perda nenhuma, porque eu fiz a vida inteira, eu faço há 29 anos. Para um jovem advogado que nunca fez uma sustentação oral, ele vai fazer a primeira vez assim para uma tela, para um vídeo, ele nem sabe onde ele está, ele não foi num tribunal, ele não viu o desembargador, nunca viu um desembargador na frente dele, nunca se sentiu num tribunal, nunca entendeu o que é um tribunal. Então assim, para ele tem uma perda maior do que para mim. Para mim é uma comodidade até, posso fazer sem sair da minha casa, sem sair do meu escritório, mas eu tenho, necessariamente, não porque eu sou melhor, só porque eu sou mais velho, um domínio daquilo que eu estou fazendo. Eu fiz tantas outras julgamentos que eu participei. Então tem uma lacuna de aprendizado perigosa, profissional, né, para os jovens que estão afastados do convívio forense, né, da convivência forense. Então a gente tem apoiado isso muito.
Aqui, né? Por que a gente tem essas estruturas, né? A gente tem tornado as salas, as casas da advocacia nos locais de trabalho. Então tem uma sala aqui do jovem advogado. Eu estou na subseção, todo mundo sabe? Sim, eu estou na subseção aqui. É. Então aqui tem uma sala para o jovem advogado. Por quê? Porque o jovem advogado vem aqui fazer o atendimento dele. Para que ele não faça de casa. Olha lá, advogados atendem pessoas, chamadas clientes. Não é? A chance de você conquistar a confiança de um cliente e dele confiar em você num Zoom Bem menor. é bem menor. É bem menor. Então eu sempre falo, vai atender o cliente, procura o cliente, conversa com ele. Uma pessoa que está querendo o seu serviço para defender o direito dela. Se ela olhar no teu olho, se ela estiver próxima de você, uma chance muito maior de você conseguir trabalhar para aquela pessoa. Então a gente tem investido, por exemplo, aqui a gente tem as salas. Por que tem agora? Antes não existia, nas salas de coworking que a gente fala, salas de atendimento. Para trazer especialmente o jovem. Provavelmente, falei com o presidente João, a maioria dos usuários aqui das salas de atendimento são os jovens. Com certeza. Presidente, e ainda nesse ramo dessa inovação, a inteligência artificial, ela é a vilã ou ela é uma arma, uma aliada da advocacia? Pois é. Teve um presidente da Microsoft, todo mundo sabe o que é a Microsoft. A Microsoft teve um presidente há poucos anos atrás que é advogado. Acho que foi o único CEO de empresa de tecnologia, advogado de formação. Né? Esqueci o nome dele. Bill Gates? Não. Não, então... Não é ele. Não é ele, senão eu não esqueceria o nome. Então, Não, é alguém que veio depois dele. Uhum. Procurem, vocês vão achar. E ele criou uma expressão que é tecnologia como veneno-remédio. Tecnologia pode ser tanto um remédio como um veneno. Né? Ela pode ser um bom remédio, ela pode melhorar a sua vida em várias coisas, mas todo remédio tomado em excesso, usado em doses erradas, ele pode ser um veneno. Então a inteligência artificial, para o advogado, é um veneno-remédio também. Pode ser muito bom, e eu estou aprendendo a usar e estou fazendo usos muito positivos, mas pode ser um veneno também para o advogado, por exemplo, que para de pensar, porque faz tudo por meio da inteligência artificial e delega a inteligência artificial aos robôs, vou usar a expressão robôs, serviços que não são próprios, que é o serviço de prudência, de reflexão, de escolha. Pode ser bom? Pode ser ótimo. Por exemplo, uma coisa que nós fazíamos muito, era um valor profissional do advogado, pesquisar jurisprudência, pesquisar teorias, pesquisar teses. Isso tem que usar a inteligência artificial largamente hoje em dia, porque não adianta. Nisso o robô é melhor do que eu. Uhum. Né? Fazer um resumo de um processo. Às vezes você recebe um processo da 1.200, 2.000 folhas. Quanto tempo eu demoro para fazer um resumo daquilo? Há robôs que, para resumir um processo, funcionam melhor do que o ser humano. Entender naquele processo resumido pelo robô qual é o ponto que afeta mais o meu cliente, isso tem que ser eu. Tem humano. Tem que ter humano. Qual a solução melhor? Esses robôs, eles até usam, e eu de vez em quando, eles dão lá a solução. Qual a melhor estratégia para enfrentar o caso? Eles dão. Pode ser isso, pode ser aquilo, o robô lê. Primeiro que não está todas as soluções lá, porque ele faz isso por um aprendizado mecânico, ele foi vendo outros e aprendendo. E depois, que assim, as soluções dadas pelo robô eu vou dar um exemplo, você é casado? Uhum. O Alamar está se divorciando, ele procura um advogado. Aí o robô vai dizer que o divórcio tem tal, esse jeito. Quem vai saber qual é a melhor solução jurídica para o divórcio do Alamar é um ser humano, é um advogado. Porque eu conheço você, eu conversei com você. Porque eu olho aqui e falo, não, tá certo isso aqui que o robô está falando, essa tese é boa, mas não serve para ele. Para ele não vai ser bom. Então o que eu chamo de exercício de prudência. Então é isso, você coleta como para processar informações, para trazer informações, é ótimo usar. Mas a gente tem que saber onde parar de usar e onde... Até porque, senão nós vamos estar desvalorizando a profissão. Nos desvalorizando. Mas se eu acho que o robô pode dar soluções completas... Alguém que entende mais de inteligência, sabe desenvolver mais prompt, é advogado. Isso, mais prompt. Tratar questões repetitivas. Ótimo ter um robô. Questões repetitivas, já pacificadas, para ele interpretar isso, né? Trabalhos repetitivos do advogado. Certo. Então a gente deixa de fazer. Mas se a gente deixa de fazer trabalhos repetitivos, tem que sobrar tempo na nossa mente para fazer mais trabalhos criativos. O Poder Judiciário já tem desenvolvido inteligências próprias. A OAB pretende, tem intenção, está em desenvolvimento alguma inteligência para a advocacia? Estamos desenvolvendo inteligência própria. Não é fácil, porque isso é tudo muito custoso, é muito difícil.
existem inteligências para advocacia no mercado e a capacidade da OAB de fazer uma inteligência artificial é um parceiro nosso, melhor que o Jus Brasil, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, posso usar outro. Não tô usando, é nenhuma quase. Porque é uma empresa que está 10 anos coletando informações e conhecimento. 10 anos eu estou usando pouco, né? E tem um investimento próprio. Jus Navegante, né? Isso, tem um foco nisso. Então, assim, os advogados me perguntam, falam, olha, a gente está pensando em desenvolver uma inteligência artificial que seja muito específica para lidar com problemas prerrogativas, ética, aqueles problemas mais próprios da OAB. Porque não adianta eu tentar desenvolver uma inteligência artificial nunca vai ser melhor que essas. Sim. E aí, para entregar algo pior para os advogados, é melhor fazer o que a gente está fazendo, que é procurando parcerias com várias empresas, para que essas empresas, dentro do ambiente da OAB, ofereçam esse serviço de uma maneira mais acessível em termos de preço. Para usar o exemplo da empresa que eu mencionei aqui agora, a gente instalou, gestão da presidente Patrícia, instalou o programa do Jus Brasil em todas as máquinas. Na subseção. Eu passei aqui e olhei, tem uma máquina ali, a primeira máquina à esquerda, ela tem o Jus Brasil de graça para qualquer advogado usar. É o nosso jeito de estimular. Presidente, a gente tem mais uma pergunta agora do vice-presidente da subseção, Dr. Murilo. Aqui é Murilo Carvalho, eu sou vice-presidente da subseção Jabuticabal e também coordeno a ESA local. E nessa condição eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o programa Anuidade de Volta é de suma importância para a nossa escola superior. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho para os nossos advogados sobre o programa Anuidade de Volta. Ainda bem que o Murilo está aí, me deu essa oportunidade de falar algo importante que eu esqueci, não é? Nós temos um programa que a gente chama de Programa de Retorno de Anuidade. E dentro desse programa, várias iniciativas, o carro-chefe é a Anuidade de Volta. Desde há 2 anos atrás, 100% da anuidade paga por mim e por qualquer outro advogado, ela se converte em crédito de ensino para serem descontados na Escola Superior de Advocacia, na ESA. Então o advogado paga lá R$900 de anuidade no começo do ano, pago por ano, ele tem automaticamente R$900 em crédito para usar em curso de pós-graduação, especialização, simpósios de curta duração da ESA. Então ele vai lá procurar no site da ESA, né? Você tem aqui Núcleo ESA e você tem os cursos online também. Vai lá, quero fazer um curso de direito empresarial. Aí ele olha lá, o curso é R$600, ele põe usar anuidade, o curso vai sair de graça. Pagou 900, vai ficar com R$300 de crédito. O curso é mais caro, o curso custa R$2.000. Ele vai usar a anuidade inteira e o curso vai sair mais barato para ele, né? Então, é bom a oportunidade de falar isso para os advogados usarem. É anual, então você tem o crédito no ano. Então, se no ano você não usa, você perde o crédito. Aí no ano seguinte você recupera, ele não acumula. Com isso, a gente estimula os advogados a fazer o que é mais importante que eu entendo, que é aprimoramento técnico-científico, né? No primeiro ano de uso do programa, 12 mil advogados utilizaram o programa de anuidade de volta. Já aumentou muito mais. O que significa isso? Não temos esse dado correto dentro dos 12 mil. Mas provavelmente milhares de advogados que nunca fariam um curso na ESA estão fazendo por causa do programa. Porque se teve esse aumento, né? Possivelmente alguns que usem teriam condição econômica de fazer. Sim. Mas com isso a gente valoriza a anuidade, a gente traz o advogado para dentro da Escola Superior da Advocacia e movimenta, né, as casas do OAB. Então vai lá, ESA, anuidade de volta. Vai gerando informação. Presidente, uma outra pergunta da advocacia. OAB Prev, como é que anda a OAB Prev? Só perguntas boas, tô gostando. Pergunta de advogado. Nós temos, né, uma previdência própria, né, que é uma pessoa jurídica distinta. Então a OAB Prev, a OAB Prev foi instituída pela OAB e pela Caixa, a OAB de Caixa. Hoje a OAB Prev São Paulo, ela reúne advogados de 8 estados. São Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco. Porque os outros estados, eles foram aderindo à nossa OAB Prev, porque eles têm pouca gente, previdência precisa de número. Então eles estão se agregando ao nosso estado, estão agregando a OAB SP Prev. Isso é bom, porque forma, né, a previdência é boa, tanto quanto mais houver pessoas contribuindo. E tem planos muito interessantes para além da previdência. Né? Primeira coisa importante, né? Tem planos de previdência que o advogado pode começar com R$50 por mês. Isso não existe. Até porque por ser uma previdência fechada só da advocacia, ela não tem taxa de carregamento nem taxa de administração. Então ela já é naturalmente mais barata que qualquer outra previdência que exista. Então R$50 por mês, isso vale muito a pena, especialmente para os advogados jovens. Não adianta nada eu com 51 anos começar R$50 por mês. E agora, desde o ano passado, tem um plano que chama Plano Prever, que é um plano extensivo aos familiares.
Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu fiz um plano Prever para cada filho de R$50 por mês. Então eles estão lá, eles têm o ABPrev deles, eles têm 20, 10 e 9 anos. Já estou pagando, e eles têm lá uma previsão de ter, quando eles tiverem 20, 30, 40 anos, um dinheiro que eles podem sacar. Então não é só uma previdência, eles podem sacar para eles. E esse plano Prever, eu posso fazer para mim também, posso não só fazer para meus familiares. Ele também não é só um plano de previdência, porque ele pode ser sacado antes do tempo. Ele é um plano de aplicação mesmo. Então eu posso fazer um plano de previdência, daqui a 10 anos eu preciso do dinheiro, eu saco e esse dinheiro rendeu. Né? Então ele é também uma carteira se tornou uma carteira de investimento para os advogados. Mais uma vez, é mais benéfica que os outros planos de previdência. Nós não temos uma grande cultura previdenciária no Brasil, né? Na advocacia menos ainda. Menos ainda. Mas é muito importante olhar para isso. Presidente, agora falando de podcast, do nosso podcast aqui, a gente fica muito contente, toda a diretoria, eu apresentando, o nosso diretor, as pessoas que estão envolvidas, a gente gostou muito. O resultado tem sido satisfatório para mais, porque assim, ao longo somente de 2 meses, entre YouTube, Instagram e Facebook, o canal movimentou mais de 7.000 visualizações. Se a gente entender que a gente tem menos de 600 inscritos, então a proporção aí não é o canal com milhares de visualizações, mas tem 2 meses. O que o senhor entende sobre o podcast específico do nosso podcast da OAB Jabuticabal? Primeiro, parabéns. Né? Hoje em dia, comunicação é um desafio enorme, porque as pessoas são atoladas com, sei lá, milhares de informação por dia. Né? A gente tem um termo que chama economia da atenção. A grande disputa, né, do mundo moderno é a economia da atenção. Como ter a atenção das pessoas. Como ter atenção. Né? Lá no São Paulo também é um drama, o mesmo drama que a gente tem. Então, para uma subseção pequena, de uma cidade pequena, ter um podcast com essa repercussão já é um sucesso. E eu estou dizendo, porque eu também tenho o nosso podcast, eu também fico tentando movimentar o nosso podcast, e também tem os mesmos problemas, porque a pessoa recebe aqui o nosso podcast e pensa, o que você recebe? E um mundo de coisas, grande parte inútil, né? Fica recebendo lá Big Brother, futebol, Trump, não sei o que, tudo fica... E é difícil buscar. E um podcast da instituição, por que ele é importante? Porque o grande esforço nosso é fazer que essa informação útil chegue nas pessoas. No meio desse monte de informação inútil que a gente recebe. Dia a dia. Então, quando você tem um podcast temático, profissional, bem estruturado como o de vocês, a gente está conseguindo fazer informação boa chegar nas pessoas. Presidente, a gente não tem parado no conteúdo limitado jurídico. Sim. Não, a gente tem extravasado, a gente procura autoridades, políticos, artistas de Jabuticabal a gente já recebeu por aqui, a gente pretende receber atletas, valorizando o que é de casa em todos os sentidos, não somente no meio jurídico. Como é que o senhor entende isso daí? Já pensando lá no artigo 44. Então, o nosso podcast, Pontos e Vistas, podcast da seccional da OAB. Pontos e Vistas, procure no seu tocador. Ele tem o mesmo perfil. A gente alterna um advogado, um promotor, um artista, justamente para movimentar o interesse da sociedade também, para trazer temas para dentro da OAB, né, para ficar mais interessante, para ficar mais diverso. E veja bem, todos esses outros profissionais são pessoas que têm que estar em contato com a advocacia. Tem que conhecer a advocacia. Mas faz bem. Então a gente adotou a mesma estratégia, porque é a melhor. Né? Então a gente alterna os temas. Eu sempre falo, não adiantava a gente trazer aqui um advogado criminalista para falar sobre a suspensão condicional dos processos nos crimes de ação penal privada. Isso você faz uma palestra ali no auditório. Não é? Exatamente. Você então, vamos falar do efeito repristinatório na norma. Nem a advocacia, e é muito pouco, só os interessados, muito específico o assunto, né? Não interessa. Presidente, já estamos chegando na última fase do programa. Eu queria saber do senhor como o senhor imagina a advocacia nos próximos 10 anos. Eu penso muito nisso. Primeiro que eu sou advogado, tenho um filho que estuda direito e tenho um mandato aqui para representar os advogados nesse triênio que já está no meio, né? Eu imagino, primeiro, muito diferente. Eu acho que muito diferente. Vamos lá, eu tenho 30 anos de advocacia.
eu imagino que daqui a 10 anos a advocacia esteja muito diferente, mas numa velocidade maior do que eu vi nos últimos 30 anos. Quero dizer, o que eu vi a advocacia mudar desde que eu me formei, há 30 anos, é muito menos do que eu imagino que eu vou ver nos próximos 10 anos. Isso parece meio pueril, não, porque isso já dá uma medida enorme né? A advocacia é uma profissão tradicional, uma profissão conservadora, que das características dessa profissão tradicional sempre foi mudar pouco. Sempre foi mudar pouco, sempre foi seguir os mesmos padrões, as mesmas linguagens, que era assim importante, porque os advogados que ordenam o mundo. Mas isso caiu. Né? A advocacia é uma profissão que vai sofrer transformações aceleradas e a gente precisa estar conectado para entender o que, dentro dessa aceleração de mudanças, o que tem que ser preservado, o que a gente não pode mudar, o núcleo importante da nossa ética, da nossa função social, né? Do devido processo legal. Então, preservar o que tem que ser preservado e mudar o que tem que ser mudado. Mas é preocupante essa quantidade de informação com a qualidade, né? Preocupante, muito preocupante. Vai fazer 30 anos em 10? Se não mais. Se não mais, eu tô né? dando o meu parâmetro da minha vida. Eu também acho. Eu tenho esses 30 para olhar, mas talvez 80 anos em 10. Não sei dizer, mas acho que... tô convencido nisso. Olha lá, a gente assumiu há 4 anos a OAB. E a gente tinha uma pauta de tecnologia muito forte. A gente criou um marketplace, a gente criou uma série de coisas de tecnologia. Na proposta de campanha, no plano de campanha, plano de gestão da Patrícia, eu não tinha uma linha sobre inteligência artificial. Porque não era, agora... Não porque a gente foi negligente, porque não era assunto. Não, porque não era tinha. assunto. Não existia o assunto. A gente nem pensava nisso. Eu tô falando... Eu fui eleito há 1 ano e meio atrás. 5 anos, menos de 5. Eu tô falando de 4 anos e 6 meses atrás. Eu fui eleito há 1 ano e 5 meses atrás, com, assim, linhas iniciais sobre o que era inteligência artificial. Sobre o que seria inteligência artificial aplicada ao direito. Com 6 meses de gestão, eu já não falava outra coisa. Pois é. E hoje, então, agora... Então, é isso. Então, eu acho que o que mais espanta e preocupa hoje em dia é, de fato, a velocidade das coisas. Eu acho que, sei lá, talvez perde na qualidade, né? Mas aí vai de cada um também, né? Sim. É o comprometimento. E né? acho que, assim, isso são realidades... Né? O que a OAB vai fazer? Nada. A mudança vai acontecer e o que a gente pode fazer de melhor? Acompanhar a mudança e adaptar-nos à advocacia à mudança. Entendo. Não adianta falar, não fala para não usar, o judiciário não usar a inteligência artificial. Que jeito. Proíba, tem um negócio, já veio discutir, a OAB tem que pôr no código de ética, o advogado não pode usar. Eu falei, gente, como que o advogado não pode usar robô? É até uma ferramenta, um instrumento de tecnologia, uma ferramenta daqui a pouco. É a mesma coisa que antigamente falar que não podia usar caneta esferográfica. Vamos colocar assim. Pois é, quando. Tá acabando? Não, pode ficar à vontade. Os gregos, Platão e Aristóteles, né, grandes pensadores, todo mundo conhece, toda a obra deles foi oral. Eles falaram para os alunos deles, os alunos levaram isso adiante. No decorrer da vida deles, surgiu a linguagem escrita, surgiram os livros. E algum dos dois, eu não lembro qual dos dois, tá? Platão, Aristóteles, falou com toda a genialidade deles, olha, isso aqui vai acabar com a filosofia. Isso aqui era o livro. Porque ele vai acabar com a filosofia, o livro. Não acabou. Levou a filosofia para mais gente, os livros. Não é? Então, assim, não vai acabar com a advocacia, mas vai mudar radicalmente. Você não imagina um professor de filosofia hoje em dia que só fale. É aquela história, tá acabando o meu mundo, não o mundo. Presidente, qual é o maior desafio da advocacia paulista hoje? Eu acho que é justamente esse. Esse. Entender a velocidade das mudanças tecnológicas, entender como o judiciário está fazendo isso, não é? Por quê? Vamos lá. Eu sou criminalista. Eu não posso estar num ambiente... Porque isso diz respeito até com paridade de armas. Eu não posso estar num ambiente forense onde o promotor e o juiz estão usando tecnologia, eu não estou. Então, é entender e utilizar bem.
Presidente, a gente está chegando ao fim. Eu tenho um presente do podcast para o senhor. Muito obrigado. Foi sempre uma honra receber o senhor aqui. Essa livraria é em São Paulo. Hã? É verdade, mas é de Ribeirão Preto. Essa é de Ribeirão. Fazer uma livraria. É do lado da minha casa, tem uma pé. É, conhecida. Pode falar não, né? Propaganda, não. A gente fica honrado com a presença do senhor aqui. Nossa, eu agradeço demais. Muito feliz pelo seguinte, eu não tenho. O autor, ex-presidente da OAB federal, do Conselho Federal da OAB. Fiquei muito feliz. E ontem eu recebi uma mensagem falando dele. Nossa. Ele foi presidente de 77 a 1979. Eu vou abrir. Conselho Federal. E esse livro é magnífico, eu tenho também. Foi o maior presidente da OAB que houve. É histórico, né? Aqui, ó, gente. Nossa, presidente, muito feliz. Que bom. Deixa uma mensagem aqui pro pessoal, para a Advocacia Jabuticabal. Aproveita, presidente. Vamos se inscrever. O presidente vai pedir para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, deixar o comentário. Não é isso, presidente? É isso, ó. Se inscreva aqui no canal do podcast. Conversa com Ordem da OAB de Jabuticabal. É uma iniciativa assim, brilhante. É uma iniciativa pioneira aqui na região. Na região Se tem outras, não me convidaram. Aqui na região, referencial e muito útil. Muito útil. Né? Eu pego estrada muito. O que eu faço hoje na estrada, eu ouço o podcast. Eu ponho o fone de ouvido e vou ouvindo podcast. Eu vim de São Paulo pra cá hoje, 5 horas. Ouvi umas 3 horas de podcast. É um jeito de nós nos mantermos atualizados, da gente ficar antenado, da gente acompanhar as novas linguagens e aproveitar nosso tempo. E, como eu disse agora há pouco, parar de ver coisa inútil na internet. Exatamente. Pessoal, então é isso aí. Vamos deixando o like, se inscrevendo no canal. É muito importante para a OAB de Jabuticabal ter esse tipo de atitude. Presidente, deixa uma última mensagem para a Advocacia de Jabuticabal, para a população de Jabuticabal. O pessoal gosta muito da OAB. Para a Advocacia de Jabuticabal, você tem uma grande instituição aqui, né? Você tem uma grande estrutura que é sua, que é essa casa aqui que tem esse estúdio aqui hoje. Então é frequente, participe, tenha orgulho, confie, cobre, vem aqui, não é cobrar os dirigentes, eles estão aqui para isso também. Dê sua opinião. Não é? Certamente, não é? A OAB pode fazer muito por você, desde que você faça pela OAB também. Desde que você vem aqui dizer o que a OAB precisa fazer, não é? Acionar a OAB. Muitas vezes eu vejo colegas, posso terminar? Claro, problemas de prerrogativas, e eles têm problemas de prerrogativas, a gente sabe que prerrogativas é um problema sério. E o colega fala, tenho esse problema, ele vem e me fala, eu falo, bom, você acionou a OAB? Ele fala, não. Eu falo, então a OAB não fez nada e nem vai fazer mesmo pelo senhor. Acione a OAB, confie na OAB. Não é? É uma grande estrutura. É um grande voluntariado de muita gente aqui fazendo trabalho voluntário a favor da advocacia. Então, confie e participe. Pessoal, eu fiquei muito honrado com a presença do nosso presidente estadual aqui. A OAB de Jabuticabal, ela é histórica, todos sabem, 94 anos. A gente sempre recebeu ao longo da história mais recente todos os presidentes. Eu lembro de 30 anos para cá, todos tiveram aqui em Jabuticabal. Você não tem essa idade? 2000. Comecei em 2000. A advocacia, o senhor é de 97, não é isso? Eu 99. Então, tamo lá. E criminalista também. Estamos empatando. Então, a Advocacia de Jabuticabal sempre recebeu todos os presidentes e hoje é muito orgulho para a Advocacia de Jabuticabal receber novamente agora o presidente atual, Dr. Leonardo Sica, que tem demonstrado aí bastante comprometimento com a advocacia. A gente percebe isso daí. Todos estão engajados no bom serviço para a advocacia do interior, especialmente. A gente percebe isso, viu, presidente? Ainda que falem, a OAB não faz nada, mas eu acho que procura de forma errada, como o senhor bem falou. Porque procura para assuntos que nem sempre são os pertinentes de competência da OAB. Mas é isso aí. Pessoal, eu agradeço, muito obrigado e até o próximo programa.